Bom, galera, então bora lá e entenda o motivo dessa venda hoje que a gente fez um único gatilho de entrada no Shao, né? Foi uma queda aí que desceu exatamente do nosso ponto de entrada até lá embaixo. A gente tá falando de uma queda de 3.500 pontos sem olhar para trás, né? E a gente só saiu com uma pequena fatia desse bolo, né? Infelizmente, eu acabei sendo zerado na operação ali, numa movimentação que aconteceu muito rápido, a gente não entendeu, me tirou minha operação e eu fiquei de fora. Mas era para me ter surfado essa queda mais ainda, mas a gente, importante, saiu no positivo, ainda sai ali com 71 dólares aqui dessa operação que vocês conseguem ver, né? E vou estar explicando todo o contexto e o motivo da entrada e o porquê que a gente tomou essa decisão nessa venda, para vocês já começar daqui para frente, entender o que todo dia eu ensino para vocês e vocês ver que análise price cético depende sim, né? Ou melhor, o indicador que você utiliza, ele ainda depende sim um pouquinho da análise price cético, para fazer o contexto, para você saber se seu indicador, o seu operacional aí que você utiliza, a sua estratégia, se ela está válida ou não, se ela está concreta ali no ponto de entrada, né? Então você precisa um pouquinho dominar a análise price cético, que é o que eu vou te mostrar aqui, que foi o motivo dessa entrada numa queda aí no Shao, mais de 3.500 pontos sem olhar para trás. Então bora lá. Eu vou estar colocando aqui, a gente está no gráfico de Renko, né? A minha entrada foi pelo gráfico de Renko, porque eu já tinha minhas marcações aqui e vou explicar para vocês o motivo dessa marcação tão aqui, bateu aqui e o preço desceu direto para nós, né? Eu vou explicar isso aqui agora para vocês. A gente vai colocar aqui no gráfico de M1, que fica mais fácil de eu mudar os time frame. Ali a gente sabe que no gráfico de Renko é impossível operar a MetaTrader com gráfico de Renko. Hoje vocês podem através da nossa boleta profissional, porque ela mesmo gera o gráfico de Renko em tempo real. Você pode montar seus gráficos, template, tudo em cima dela, boletar, comprar e vender direto no gráfico de Renko, mas só com essa boleta, né? Mas a gente sabe que não pode mudar o time frame, porque o hospedeiro do gráfico de Renko dentro do MetaTrader é o M1. Então a partir do M1 que a gente joga a boleta em cima e transforma em Renko, quem está segurando o Renko é o M1. Se mudar ali o gráfico trava, né? Então para mim fazer essa explicação melhor, eu vou vir para o M5 aqui, que foi o mesmo contexto para vocês entenderem, beleza? Então vamos vir aqui, ó. Como foi que eu tomei essa oportunidade de decisão e saber que essa zona era uma zona vendedora correta? Né? E era para mim estar surfando essa operação, mas infelizmente deu um bugzinho aqui na minha corretora na hora, fechou minha ordem, não fiquei entendi nada. Né? Eu acho que foi servidor, inclusive todo mundo que estava usando a mesma corretora que a gente usa, todo mundo fechou as operações ao mesmo tempo. Então isso foi um erro, eu acho, do servidor da corretora, né? E deixou nós de fora dessa pernada linda. Mas vamos entender. Eu acabei botando aqui no M15, galera, o gráfico, né? E o que eu fiz no M15 aqui, ó? Simplesmente eu peguei aqui uma FIBO e eu marquei dessa máxima até essa mínima aqui do pregão. E o que eu falei pra galera? Gente, o Shao, ele já deu essa pernada ontem à noite. A gente pegou essa venda maravilhosa aqui, né? A gente perdeu até a fatia do bolo. Olha só pra vocês verem as entradas certeiras que eu passo pra galera aqui. Todo dia eu ensino vocês a fazer. Olha só, então a gente já pegou essa venda aqui linda ontem na abertura do Shao, né? A gente pegou essa venda. Então hoje, para tomar a decisão aqui do nosso gatilho, né? Foi a mesma abertura que eu digo hoje, porque a gente operou aqui ontem à noite. A gente vê que a abertura do mercado ali em torno das 8 horas da noite de ontem, né? Hoje continua o mesmo mercado dia 21, ele só fecha hoje às 6 horas da tarde, né? Então bora lá. Então aqui a gente pegou essa venda ontem. E aí qual foi o motivo de eu startar essa venda na continuação a favor dessa tendência? Simplesmente isso aqui, ó. Eu marco a FIBO da máxima para a mínima do movimento. E o que eu marquei para a galera? Eu falei, galera, o Shao em si, ele fez um rompimento do 23% da nossa FIBO aqui, certo? A favor de uma tendência, correto. Aonde que ele veio? Ele veio buscar essa regiãozinha que está marcada de roxo minha aqui, ó. Lá no 3.022.39 do Shao, que é uma região de uma resistência muito forte rompida anteriormente, né? Isso aqui a gente viu foi até pelo gráfico de 4 horas, né? Se a gente colocar aqui, ó, a gente viu que era uma movimentação ali no gráfico de 4 horas. Era uma mínima que tinha aqui, ó, onde o preço tinha deixado essa mínima. Eu fiz a marcação do 4 horas, aonde bateu uma vez o preço respeitou. Então o que eu falei, gente? A gente tem essa região de resistência, certo? Dentro do preço no 4 horas, então eu tô marcado aqui que foi o mesmo movimento de ontem à noite que a gente viu no M15 aqui, né, ó. Então foi essa mesma região que tinha de marcação, que foi essa queda que ele desceu até aqui, bateu e respeitou esse fundo do 4 horas. Então o que eu falei pra galera? Se a gente marcar uma FIBO da máxima para mínima do pregão aqui, nesse movimento onde travou nesse suporte aqui, né? Um suporte aqui do 4 horas, né? Que falar da resistência, desculpa galera, nesse suporte aqui, né? Do 4 horas, então o preço trabalhou. Aonde que o preço tende a voltar? Gente, ele tende a voltar nessas três regiões que são predominantes do preço, 38%,
o 50% e o 61,8 da FIBO, né? E olha só como é interessante. A partir do momento que ele bateu nessa minha região aqui de suporte do 4 horas, ele bateu a primeira vez aqui, ó, rompeu 38, pegando 50, voltou lá dentro do 23 para capturar a liquidez, foi mais uma vez, bateu nessa região, voltou para capturar a liquidez. E aí na terceira pernada tentativa dele, ele conseguiu levar o 50 e foi parar no 61. Então o que eu falei pra galera? Gente, se o preço bater aqui, fazer um falso rompimento e voltar para baixo e começar a me deixar pavis de absorção, então isso quer dizer o quê? Que o preço só está capturando liquidez nessa região e ele vai tentar romper essa máxima, que é esse suporte do 4 horas. Então foi essa análise que a gente fez. E aí o que acontece? Eu vi isso no M15, então eu fiz a marcação aqui, vocês podem ver, eu marquei lá, ó, o quadradinho do 61,8 e marquei aqui a região do 23% da FIBO, né? Que era o que? A região desse fundo aqui de lateralização. Então eu deixei um canal de lateralização. Ele tinha que romper para cima, montar um pivô para a gente comprar, ou ele tinha que romper para baixo e montar um pivô para a gente vender. Só que o Wallace, você fez a venda antes dos rompimentos, exatamente. Por quê? Agora eu tiro minha FIBO aqui do gráfico para vocês entenderem melhor. Eu tiro minha FIBO, a gente volta para o M5 e o que eu consigo ver no M5? A partir do momento, o preço começou a subir sem liquidez de compra. Olha só aqui, ó. O mercado andando de lado, subindo com muita pouca força, ó. Sempre sem volume comprador. Quando ele chegou na minha região aqui, que ele bateu a primeira vez, olha só o tamanho dessa vela de engolfe de baixa. Então, a partir do momento que eu tive essa vela engolfando esse preço comprador, eu já tive certeza que aqui não tinha comprador predominando nessa área, e sim os vendedores estavam posicionados em simplesmente capturar o quê? 50% do pernada de baixa de ontem. Então, isso já me deu essa confluência para me ter essa análise de contexto em cima do preço. Então, eu volto aqui na mesma região com vocês. A gente viu que depois dessa movimentação, essa vela aqui de engolfe, os compradores vêm o quê? Só buscar uma captura de liquidez, tentaram mais uma vez os compradores. Não passou, os vendedores voltou. Olha só que o mercado lateralizou. Quando ele bateu lá, galera, que ele bateu de novo, que esse candle voltou aqui, ele me forma exatamente o que eu chamo de uma estrutura de baixa. Olha só aqui, ó. Ele lateralizou, acumulou. Quando ele vem para o rompimento dessa mínima, eu starto a minha venda, que eu faço o quê? O mercado de lateralização. A gente vende na resistência e a gente compra no suporte, correto? Era onde estava. Aqui estava a minha primeira parcial aqui, né, do preço, a minha primeira parcial. E aí o que acontece? Quando bateu, rompeu, a gente starta a venda em cima dessa análise price action. Tá vendo que vocês têm que entender porque o contexto do mercado para vocês tomar a decisão e o gatilho de entrada de vocês? Então esse foi o motivo de eu ter colocado esse gatilho de venda aqui exatamente. Rompeu, a gente startou a nossa venda aqui, ó, com 0,7 lote, né? Eu entrei até um pouco mais maneiro, desculpa, quer dizer 0,10 lote aqui. Eu entrei um pouco maneiro nessa operação. A gente exatamente colocou aqui, ó, uma ordem de venda nesse exato momento aqui. Olha só como é interessante. Eu assumi uma perda de $50 e o meu alvo era $200. Olha só como veio pagar lindo o meu alvo, $200. Mas infelizmente foi o que eu falei para vocês. Aconteceu um delay aqui rápido demais, não sei o que foi que aconteceu e fechou essa minha operação com exatamente, ó, se vocês olhar, me fechou nessa operação que fez a primeira parcialzinha, então faz um desconto, né, que teve a parcial, e já me fechou na sequência aqui, ó, com a operação com mais $39. E aí, ó, totalizando, eu saí com $71 nessa operação. Eu saí com $71 nessa operação, que era para me ter pegado exatamente meus $200 de lucro nessa operação. Teria sido mais do que uma sexta-feira. Infelizmente aconteceu um bugzinho aí na corretora, não sei o que aconteceu, fechou nós. Mas olha só para vocês verem que o contexto do mercado, o que eu ensino para vocês, todo dia funciona, é o que eu falo. Não é apesar de nós ter um indicador com alta performance que acerta mais do que erra, a gente ter esse histograma aqui, que cara, sempre se vocês for contra o histograma, é pedir para tomar stop. Então assim, gente, mesmo que a gente tenha alta performance, as nossas ferramentas hoje funcionam, a assertividade, se a gente voltar ao passado e ver o poder que tem nossas ferramentas, mesmo assim, gente, elas necessitam de uma análise price action, né? Elas necessitam de uma análise price action para dar confirmação se a gente está certo ou se a gente está errado nos nossos gatilhos de entrada, na tomada de decisão. Então, nem sempre só o indicador vai ajudar vocês. Vocês têm que aprender um pouquinho o que é o price action. E se vocês me acompanham todos os dias, eu posto esses vídeos aula todo dia para vocês. Vocês estão na sala ao vivo comigo todo dia, gratuito, onde eu te entrego tudo isso de graça. Eu tenho certeza que se você não está aprendendo isso, se você não está tendo esse resultado, é porque infelizmente você não está levando o mercado a sério. E é o que eu falo, o mercado é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o mercado. É um grande ditado que tem, e se você refletir o que eu estou te falando, e se você começar a me acompanhar e eu te mostrar o que faz dentro do mercado de Forex, você também vai ter esse resultado assim como eu tenho e ter alta performance no mercado, beleza? Tchau, tchau, um abraço, todo mundo fica com Deus.